Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos explorar o seguinte, tá? Vamos instalar o Moodle utilizando aqui a instalação via linha de comando, tá? Então existe algum comando aqui para você instalar, tá certo? O Moodle. Então veremos aqui nesse vídeo várias formas de fazer isso. Então o primeiro passo é você clicar em Downloads e baixar a sua versão, tá? Então vemos aqui, vamos pegar a última versão, tá? Dependendo do servidor, tá? Você vai ter aqui umas suas escolhas. No nosso caso a gente está com uma instalação local rodando no Windows, tá? Então vamos baixar aqui os pacotes do Windows, tá? E vamos escolher aqui uma versão, tá? No caso vamos pegar aqui a última estável. Então fazemos o download, né, deste arquivo. Então feito o download, extraímos para um local adequado, tá? No caso a gente vai escolher aqui o C, tá? E o nome que eu vou escolher, tá, desta pasta vai ser Moodle a versão -local, tá? Pode ser qualquer nome, certo? Só cuidar aqui de não deixar espaço, tá? Que pode vir a dar problemas. Então fazemos a extração. Realizada a extração, né, acessamos a pasta e vemos aqui que tem a pasta server, tá? Aqui estão os arquivos do servidor local. E temos dois executáveis, tá? Um para iniciar o Moodle e outro para parar o Moodle. Então, podemos vir aqui e clicamos em iniciar o Moodle. Vemos que ele é baseado no XAMPP. Ele vai pedir, então, permissão, né, do firewall do Windows, tá, para o servidor Apache. Damos permissão. Tá? E nesse ponto temos o servidor já pronto rodando, né, o Apache com MySQL. Tá? Então, Apache, servidor web e o banco de dados estão rodando. Então, digitamos localhost, tá certo? Que é a instalação local. E vemos aqui que tem um aviso, tá? E um processo de instalação do Moodle via web, tá? Então, o que a gente quer fazer nesse vídeo, tá? É pular todos esses passos. Tem um outro vídeo explicando aqui como é que você instala. Se você olhar, é um pouco longo. O que a gente vai fazer é instalar via CLI, tá? Voltamos então à página com as instruções da administração via linha de comando. Né? E temos aqui que a gente tem que saber o endereço dessas funções, tá? As funções aqui de administração via CLI, tá? Que é a interface de linha de comando. Então as quais podem ser encontradas na pasta que acabamos de extrair, tá? Se formos em server, Moodle, admin e aqui temos CLI, tá? Então esse é o endereço que a gente precisa saber aqui, né? O endereço para acessar essas funções, tá? Para chamar elas, tá? São funções em PHP, tá? Então precisamos também saber onde é que está o PHP e ele está nessa pasta, né? Server aqui PHP, tá? Então tá aqui, temos que chamar esse executável do PHP para executar aquelas funções em PHP, tá? Voltamos à pasta server e aqui observamos que temos alguns exemplos, tá? De como chamar a linha de comando aqui. Ela pode ser feita via um arquivo BAT, tá? Ou prompt de comando, tá? O arquivo BAT na verdade vai chamar aqui o prompt de comando e aí você escolhe aqui qual é a forma mais conveniente. Observe que a gente tem que colocar no diretório aqui, né? Vamos só colocar aqui no diretório cd. A gente tem que colocar o prompt, né, no diretório onde é que está os arquivos do Moodle, tá? Então o primeiro teste que vai fazer é buscar a versão do PHP, tá? Então tá aí, entramos aqui o endereço, né, a pasta, né, a partir desse lugar aqui é PHP e php.exe, tá? Então a gente bota um tracinho V para buscar a versão. Temos aqui a versão do PHP 7.3.1, tá? Então esse primeiro passo a gente executa aqui via prompt, tá? Ou faz um arquivo BAT. Vamos só fazer um arquivo BAT para demonstrar isso. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa via arquivo BAT, tá? Então eu crio aqui um nome qualquer e boto a extensão .bat e edito num bloco de notas, tá? Então eu coloco o mesmo comando, tá? Para buscar a versão e boto um pause aqui para a gente visualizar o resultado, tá? Então clico duas vezes aqui nesse arquivo, ele vai abrir então uma janela e temos o mesmo resultado. Então tem duas formas de a gente executar aqui na nossa instalação local no Windows, tá? O comando via CMD, tá? Ou CLI, tá? Interface de linha de comando.
Então é assim que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou optar por usar o arquivo .bat, até porque vai ficar salvo aqui os comandos, tá? Então eu crio um outro arquivo, install mudo.bat, e eu colo os comandos que eu havia testado antes ali, tá? Salvo. Eu posso fechar aqui, posso fazer um novo teste, tá? Vejo aí que ele tem, ele reconheceu onde é que está o PHP, tá? Eu volto para a documentação do Moodle, tá? Eu vejo aqui que tem uma diretiva de help, tá? Então vamos só chamar o install com o comando de help, só para a gente seguir um passo a mais e ver que a gente consegue chamar a função que instala o Moodle. Então eu colo aqui aquela diretiva, vejo que eu estou no Windows, tá? Então eu tenho que trocar aqui a direção das barras, tá? E não está no admin, tá? Ele está na pasta Moodle /admin, tá? Ou seja, está na pasta Moodle /admin CLI e está aqui, ó, install. Então é essa que a gente tem que chamar aqui. Salvamos, né? Viemos então para o nosso diretório server. Temos aqui o script que a gente fez e a gente executa ele, tá? Então está aí executado de forma bem sucedida, tá? O comando aqui chamando a função para instalação do Moodle via CLI, tá? Observe que existem várias opções, tá? Para passarmos parâmetros para a função de instalação, o que inclui aqui informações do banco de dados, informações do administrador, tá certo? Informações aqui se você concorda ou não com a licença. Então tem comandos que você pode acelerar o processo de instalação. Primeiramente vamos fazer uma demonstração seguindo todos os passos, ou seja, não passando nenhuma informação adicional, tá? Editamos o nosso script e tiramos o help, tá? Então ele vai chamar a função de instalação e não estamos passando nenhum parâmetro para a instalação. Neste vídeo eu irei executar várias formas de instalar, então uma coisa interessante é fazer um backup do banco de dados, que é o MySQL, tá? O backup aqui vai ser simplesmente copiar, né, a pasta. Feito o backup e configurado o arquivo .bat com a função, tá? Duplo clique e aí temos já a nossa interface para a instalação do Moodle via linha de comando, tá? Então os passos são os mesmos da instalação via web, né? Primeira coisa que ele pede é o idioma. Vamos só manter aqui o idioma, permissões do diretório, aqui o endereço web, né? O endereço web a gente tem o localhost, tá? Esse é o nosso endereço, ou diretório de dados do Moodle. O local padrão é apresentado, é este mesmo, tá? Agora com relação ao banco de dados, tem essas três opções. A nossa é MariaDB, que já é o padrão, ó, tá vendo? Então o padrão tá ok. Ele pede o host, né? Onde é que está o banco de dados? Ele está aqui, local, enter. Aqui é o nome da tabela, né? Do nome do banco de dados, né? Que vai ser instalado. O padrão é Moodle, é esse mesmo que vai ser, tá? Prefixo também é o padrão. A porta também vai ser a porta padrão. O usuário padrão, perfeito. A senha está em branco, a senha está em branco, então tá aí. Agora a gente vai ter que entrar com o nome do site, tá? A gente escolheu aqui Moodle local, Moodle local, tá? Então esse vai se chamar o site. Esse é o full name, o nome breve, tá? Também vai ser Moodle local, tá? Tanto por extenso quanto o breve vai ser o mesmo, tá? E username pro admin master, tá? A gente vai ter que criar uma conta administrador, admin, a gente pode trocar, tá? E aqui a gente vai ter que colocar uma senha. Para gerar uma senha, a gente pode usar aqui o nosso gerador de senhas, tá? Copiamos, colamos a senha, tá? Enter. Aí é o endereço do admin, tá? Não precisa ser um endereço válido. Tá aí, admin local.
chave para atualização, Enter. Agora aqui tem você tem que aceitar aquela licença, tá? Então vamos aqui dar um Yes, que a gente aceita a licença. E ele parte então agora para a instalação e ele vai popular então o banco de dados, tá? Depois de aguardar então o processo de instalação do banco de dados, a gente vai ter a informação de que a instalação foi completada com sucesso. Ou seja, podemos vir aqui no nosso localhost, tá? Vamos só tirar aqui o de instalação, damos o Enter e tá aí o Moodle instalado, tá? Então vamos testar o login como um administrador, admin e aquela senha que havíamos definido e pronto, estamos aí com o nosso Moodle instalado. Então esse é o processo de instalação via linha de comando, seguindo todos os passos, tá certo? A princípio são os mesmos passos da instalação via web e não há muita vantagem, tá? Não há muita vantagem. A vantagem real via linha de comando é você automaticamente ir passando os parâmetros de instalação, que é o próximo passo. Então, para realizar uma nova instalação, eu vou restaurar então o estado inicial da minha instalação, ou seja, mover aqui os arquivos, tá? Só que para isso eu vou parar o Moodle, assim eu vou ter a permissão para mover esses arquivos, tá? Eles não vão estar em uso. Então tá aí, paramos o servidor, eu volto aqui na pasta server e faço a restauração dos arquivos. Então, o primeiro aqui que eu vou fazer é do banco de dados, tá? Eu vou deletar a pasta. Então eu restaurei o meu banco de dados. Outra pasta que é alterada é o Moodle Data, tá vendo? Ele é populado com esses arquivos. Isso aqui é feito durante a instalação. Eu pego e deleto, tá? Então tá aqui. Outro é a pasta Moodle. Aqui eu tenho que retirar o arquivo config.php, tá? Esse arquivo ele é gerado durante a instalação. Deletei. Pronto, agora eu voltei para o estado inicial. Fiz o backup, mantive o backup da meu banco de dados. Voltei para o estado inicial e agora executo novamente então o Moodle. O servidor está rodando. Volto então aqui para minha instalação, eu dou um refresh, tá? Ele vai abrir novamente a janela de instalação, mostrando que eu consegui restaurar com sucesso o meu Moodle local. A maravilha da instalação via linha de comando é que você pode passar vários argumentos e automatizar esse processo de instalação. Para obter quais argumentos eu posso usar, eu uso novamente a diretiva help, tá certo? E executo o bat para obter então as informações dos passos de instalação, tá? Então eu colo a saída lá, chamando a diretiva aqui, ou passando o argumento help, tá? Então eu tenho minhas opções aqui que eu posso utilizar. Então só resumindo, eu preciso do endereço, eu preciso do nome curto e o completo, tá? A senha, o e-mail do administrador. Então esses aqui eu vou passar durante o processo de instalação, os outros serão os padrões, tá? Observe que eu também preciso aceitar aquela licença e eu quero também trabalhar no modo não interativo, tá? Permitir instável, isso aqui não me interessa. Outra é skip database, eu quero instalar banco de dados. Help é o que eu usei. Então, resumindo, tá? São esses os parâmetros aqui que eu preciso passar para a instalação. Eu coloco os valores que eu utilizei na instalação anterior, tá? E agrupo aqui todas as diretivas, tá? Copio, vou lá para o meu arquivo, no lugar de help eu coloco então todos esses argumentos aí comentados anteriormente. Salvo, volto para minha instalação e executo agora passando todos aqueles argumentos, tá? Observe que ele já está passando por processo de instalação no banco de dados. Aguardamos o processo de instalação do banco de dados e recebemos a mensagem que a instalação foi completada com sucesso, tá? Voltamos então para o localhost, tá? Recarregamos esta página e está lá o nosso Moodle instalado. Agora é só com um clique, tá? Só um comando
a gente passa todos os argumentos, vamos fazer só um login para testar, está tudo ok, tá aí. Então, agora se tem uma vantagem, né? Se fica claro a vantagem da instalação via CLI, tá? Você pode passar todos os argumentos de configuração inicial do teu site. Só para finalizar o nosso vídeo, tá? Durante a chamada de help, temos aqui que algumas configurações podem ser colocadas no arquivo local default.php, tá? Para exemplificar, geramos esse arquivo, né, que foi salvo então na pasta local, e aqui vamos setar então o time zone, a cidade default, né, e aqui algumas instruções de login, ou seja, vai aparecer lá o login do administrador, tá? O nome e a senha, aquele mesmo que a gente passou ali durante o processo de instalação, ou seja, dessa forma a gente consegue, né, gerar aleatoriamente uma senha via lá um comando e aí disponibilizar lá nas instruções de autenticação. Esses nomes, tá, eles podem ser obtidos lá na própria instalação do Moodle, tá? Vamos só procurar aqui. Então vemos aqui na nossa página de administração, tá vendo? Temos aqui aquele nome, tá vendo? Ó, e aqui já aparece para mim, ó, defaults, aquele lá que eu defini no arquivo, tá? Então você configura aqui no seu site de administração e aí você consegue até salvar lá, ele já carrega, ó, tá vendo? Então aqui eu já tenho a alteração dos valores padrões, tá? Então saímos, né? Só mostrar aqui que não há, vai aparecer aquela configuração, tá? E então eu vou refazer o processo de instalação mantendo lá aquele arquivo de defaults. O mesmo acontece para as outras variáveis, tá? Só ilustrando. Então cidade padrão não tem nenhuma, a gente definiu lá Curitiba. O mesmo também serve para o time zone. Vamos colocar o time zone aqui, default São Paulo, e aqui está outro, tá vendo? Então a instalação pegou o padrão lá, que é da Austrália, e aqui a gente vai definir o padrão como São Paulo. Muito bem, então para demonstrar o uso de configurações padrões na instalação via CLI do Moodle, o que eu fiz novamente aqui foi resetar, tá, a instalação, né, o banco de dados, apaguei aqui o Moodle Data e o config.php eu apaguei na pasta Moodle, tá? Mantendo o arquivo default.php, tá? Executamos o servidor, tá? O que eu posso fazer é também verificar aqui que o localhost tá ok, tá? Ou seja, ele está na configuração inicial antes da instalação. Voltamos para a pasta do servidor e clicamos para instalar com os argumentos demonstrados anteriormente. Aguardamos o processo de instalação e vemos aqui que ela foi bem sucedida, tá? Voltamos, né, para o localhost, tá? Deixa eu só tirar o install. Instalou como foi feito antes, tá? E agora, olha só, aparece aqui aquela configuração padrão que a gente colocou. Então a informação de login fica disponível aqui. E é um belo exemplo de uma configuração padrão que a gente pode fazer num processo automatizado de instalação do Moodle. Verificamos o time zone. Tá aí, o time zone também está certo, tá? E a cidade padrão, Curitiba. Perfeito? São só 3 exemplos de parâmetros, mas você pode fazer isso com praticamente todos os parâmetros, tá, do Moodle. Então, perfeito, tá aí um belo exemplo, tá, de uma demonstração da automatização da instalação do Moodle, tá, via linha de comando, tá. Então, como sempre, né, obrigado por assistir o vídeo e faça um bom uso do Moodle.